dia, família. Estão animados hoje? Eu estou, apesar de um bocadinho do nervosismo, o que é normal, não é? Mas estou muito animado por estar aqui. Agradeço a Deus também o privilégio de Ele me capacitar para conseguir falar para vocês o que Ele quer que seja falado. Amém? Antes de continuarmos, a equipa das boas-vindas veio falar que há 2 carros lá fora que gostariam que mudassem de sítio, por favor. Ou então pelo menos um. O outro é um Clio, que se encontra aqui nesta zona lateral, mais ali ao fundo. Ele tem as luzes dos médios ligadas. Eu não sei se de quem é, mas se calhar é melhor desligar, não vai ficar sem bateria e depois termos todos que andar aí a empurrar no final do culto. O outro é um carro, um Peugeot, que se encontra ali no portão da frente. Eles agradecem que o tirem de lá porque se surgir alguma emergência ou assim, nós ficamos bloqueados na saída. Não sei também de quem é, mas se for possível agradecemos. Está muito alto, não? Pronto. É de não estar habituado. Então, sabem, após alguns dias de meditação e de preparação da palavra de hoje, é bom estar aqui em cima para partilhar o que Deus quer para a minha e para a vossa vida. Eu normalmente, quando sou desafiado, eu já pus na minha mente, no meu interior, que vou começar a aceitar os desafios mais vezes. Isto porque quero que Deus trabalhe realmente na minha vida. E já chegando aqui a um patamar dos 40 anos, já parece que ficamos mais homens, sei lá, assim mais... Com outra postura, já devíamos fazer mais do que o que fazemos até então. Aliás, isto foi sempre uma coisa que eu tive comigo. Já desde os meus 20 e que anos que eu falei com uma pessoa uma vez, que eu gosto muito, irmã também da fé, e que é muito especial para mim. E pus essa questão de que eu gostava de fazer mais, eu queria fazer mais, e sentia-me um bocado inútil, porque eu queria fazer mais, mas não sabia como. Mas ora, mas lê a palavra. Ok, eu ia fazendo isso, mas faltava um clique. Faltava ali alguma coisa que acredito que muitas das vezes falta em todos nós. Aquele clique que nos faz ir um bocadinho mais além. Não sei se é só comigo, mas... E essa pessoa disse uma coisa muito importante na altura. Ricardo, descansa. Descansa porque no tempo de Deus tudo vai acontecer. Não é no teu tempo, não é no seu tempo, irmão, mas é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Já é bom nós termos aquele sentimento de querermos ir mais além. Já é bom nós estarmos a construir algo dentro de nós. E eu acredito que no tempo de Deus, cada um de nós pode ser usado. Amém? Para mim era impensável estar aqui, por exemplo, hoje, ainda por cima depois da semana, e o pastor e o meu pai sabem que eu passei um bocadinho mal. Eu costumo me gabar muito que nem sequer tenho dor de cabeça. Eu não sei o que é uma dor de cabeça, graças a Deus, não sei. E esta semana, quinta-feira, tive que dormir de tarde e tudo, que eu não aguentava a dor de cabeça. Não sei se é o inimigo, eu acredito que sim, não é? A tentar aqui minar a cabeça. Ainda por cima, o nosso tema, que é de não domestiques gigantes. Não sei se... Não domestiques gigantes. Epá, e veio um gigante até mim. Mas a vitória será nossa. Porque nós cantamos há bocadinho que as promessas de Deus são para cumprir. E sabem, ninguém para a promessa que Deus tem para mim. Ninguém para a promessa que Deus tem para cada um de vocês. Ninguém. Aliás, o único sabotador podemos ser nós mesmos. Nós é que podemos adiar a promessa, nós é que podemos deixar andar e as coisas não avançarem. Então, os gigantes que se preparem hoje, porque eu trago-vos uma mensagem de ânimo e, sobretudo, uma mensagem de vitória. Eu não sei quantos querem ter vitória sobre os gigantes esta manhã, mas eu quero. Eu tenho gigantes e eu não os quero domesticar. Eu quero avançar passo a passo com a ajuda de Deus. Por isso, igreja, não domestiquem os vossos gigantes. Não se acomodem e conformem com o que está errado. Só porque todos à vossa volta o podem estar a fazer, não quer dizer que isso seja o certo. Errado é sempre errado. Pecado será sempre pecado. Isso nunca vai mudar. E nós não podemos domesticar. Os gigantes têm várias formas e vários nomes. Pode ser um gigante da depressão. Pode ser um gigante da ansiedade. Pode ser um gigante conjugal, pode ser um gigante financeiro,
pode ser um gigante de saúde, de vícios, e nós não os podemos domesticar. Com o tempo, nós vamos acabando por deixar andar e isso é muito mau para a nossa vida. Sabem que os gigantes não vêm até nós para nos derrubar. Os gigantes vêm até nós para nos elevar. Como é que isso é possível? Como é que o gigante não vem até nós para nos colocar abaixo? Como é que um gigante vem até nós para nos elevar? É fácil, porque é no meio das nossas dificuldades e crises que Deus vai manifestar o seu poder. E se nós estivermos sensíveis a fazer o que Deus quer, nós vamos ser elevados pela graça de Deus. O nome de Deus vai ser elevado e toda a honra e glória é dada a Deus. Amém? Em 2 Coríntios 12:9. Eu hoje tenho muitos versículos para ler intercalados no que eu vou dizer. Depois, se alguém quiser a anotação dos versículos no final, eu também posso dar. Amém? Em 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando nós pensamos que estamos fracos na nossa própria força, é mesmo aí que nós somos fortes, na força de Deus. Amém? Os gigantes são apenas obstáculos que vêm até nós, mas que nós, com o conhecimento certo, nós já somos vitoriosos. Nós não vamos ser, nós já somos vitoriosos. Amém? Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E nós temos de ter conhecimento para vencer gigantes. Nós temos de ter conhecimentos para ultrapassar todos os obstáculos que vêm até à nossa vida. Vamos dizer para a pessoa que está ao nosso lado: nenhum gigante me vai derrubar. Eu já sou vencedor em Cristo. Eu gosto destas dinâmicas porque nós, ao falarmos, ao profetizarmos isto, as palavras têm poder. E nós temos que falar mais alto. Eu lembro-me que numa altura eu andava a dizer um versículo alto todos os dias. Sempre que vinha algo à minha mente, eu dizia o versículo. E parece que não, mas faz efeito, porque nós estamos a falar e estamos a ouvir. Nós não apenas pensamos, mas nós falamos e ouvimos. É uma dupla ação. Sabem, muitas das nossas escolhas hoje vão definir o nosso amanhã, o nosso futuro. E algo que me acompanhou até hoje foi sempre este temor de Deus. Eu lembro-me desde a escola, desde o meu secundário, toda a gente a fazer coisas que não devia, como é óbvio, ainda éramos crianças, mas havia sempre alguém em mim diferente. E eles sabiam que eu era diferente. Os meus amigos, os meus colegas sabiam que eu era diferente. E eles apontavam muitas vezes o dedo, deixavam-me de parte, gozavam, porque eu ando na igreja desde os meus 6 anos. Daí eu estar a dizer: só aos 40 é que eu estou aqui num palco. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Mas o temor sempre me acompanhou o tempo inteiro. Por isso, jovens, juventude, não percam este temor a Deus. Porque este temor vai-vos acompanhar sempre e vocês, com o tempo, vão dar passos certos e firmes para o foco que é Deus, que é Jesus. E eu acredito que se nós tivermos sempre este temor dentro de nós, nós não vamos sair do caminho certo. A uma dada altura, como eu estava a dizer há pouco, nós precisamos que haja um clique dentro de nós, para nós irmos mais além. Há um vazio que só Deus pode preencher. E todos nós passamos por momentos difíceis durante a nossa vida, por estes tais gigantes, e temos situações impossíveis de ligar e nós vamos ter a um limite difícil de suportar. E muito desse limite é o acumular dos gigantes, é o domesticar de gigantes. Billy Graham leu uma vez, não, deve ter lido várias, digo eu, mas Billy Graham leu a Bíblia, e sabem o que é que ele disse quando leu o último capítulo da Bíblia? Alguém sabe? Vai acabar tudo bem. Billy Graham leu o último capítulo da Bíblia e disse: vai acabar tudo bem. E que seja essa a nossa esperança. Independentemente do gigante e do problema que vem até nós, vai acabar tudo bem. Vai acabar tudo bem. Vamos dizer para a pessoa que está ao nosso lado: vai acabar tudo bem.
Em Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou eu o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Este final vitorioso não é para todos, irmãos. Não é apenas para os que sabem que é possível, porque isso todos nós sabemos que é possível, mas é para aqueles que creem até ao final. É para aqueles que são resilientes até ao fim. Este final é vitorioso para estes que creem, não apenas para os que sabem. Nós, para domesticarmos os nossos gigantes, vamos ter que ter cuidado com duas coisas. Vamos ter que proteger bem duas coisas do nosso corpo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes vamos orar, amém? Deus, obrigado por mais uma vez, Senhor, eu estar aqui na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que estou a fazer, Senhor, o que Tu queres que eu faça, Deus. E é um privilégio para mim, Senhor, poder partilhar a Tua palavra, Senhor, para a Tua igreja. Usa-me, Senhor, e que não seja a minha linguagem, mas a Tua linguagem, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar na mente e no coração de cada um aqui, Senhor. Para que possa surgir efeito, Senhor. Para que nós possamos entrar de uma maneira, Senhor, a sair revigorados nesta manhã, Senhor. Dá-nos a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que nós devemos proteger é a nossa mente. Tudo o que entra na nossa mente, entra na nossa vida. Inevitavelmente, tudo o que nós vimos, todas as experiências que nós temos, nós vamos acumular e vão entrar na nossa vida. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente. Sabem que pensamentos que nós nos permitimos a ter, um dia vão acabar por ser atitudes que nós não queremos ter. Eu vou dar um exemplo. Todas as pessoas que estão em crise já pensam muito mais à frente. Quando elas não estão em crise, elas não têm pensamentos que quando estão em crise já estão a começar a ter. Um casal, por exemplo, que está a pensar em divorciar. Aqueles dois já estão a pensar, epá, como é que vai ser depois de eu sair de casa? Para onde é que eu vou morar? Vou para a casa do meu pai? Vou alugar um apartamento? Como é que vai ser com os filhos? Como é que vai ser com os meus bens? Isto que são pensamentos que eles já têm e que até então nunca teriam tido. Pessoas que, levadas ao extremo devido a um problema de saúde, devido a um problema financeiro, já pensam em tirar a própria vida. Já pensam mais à frente em desistir de tudo, em parar com tudo. Esses que são pensamentos que o diabo aos poucos vai colocando na nossa mente, devido a situações que nós estamos a viver no nosso dia-a-dia. Vou desistir, vou parar, vou tirar a minha vida, vou acabar com tudo. Mas não se esqueçam que estes pensamentos não vêm de Deus, vêm sempre do inimigo. E nós não os podemos domesticar. Nós temos que chegar a um ponto e dizer alto, parem aí. Eu não vou continuar com estes pensamentos. Estes pensamentos negativos, eles no início assustavam-nos, mas com o tempo eles deixam de nos assustar. Nós começamos a domesticá-los. Quando nós pensamos que o pecado já não é bem pecado, quando nós estamos a viver coisas que nós sabemos que até, se calhar pode ser de vez em quando, não. Pecado será sempre pecado, independentemente se é grande ou pequeno. É pecado. Nós não nos podemos acostumar com estes pensamentos difíceis. Nós não nos podemos acostumar com o errado, com situações complicadas. Nós não podemos perder a esperança. Nunca. Vocês lembram-se da história de David e Golias? Claro que a falar de gigantes tinha que vir David e Golias. Isso era inevitável, não é? Mas lembram-se, Golias, quando estava a ameaçar aquele povo de Deus, todos os dias ameaçava aquele povo. Um dia chega lá David, todo contente, menino muito humilde, muito simples. Ele nem era para estar ali, mas acabou por ir lá ao acampamento para dar de comer aos irmãos. Ele chega lá e depara-se com uma situação um bocado bizarra, não? Um homem, um exército, a fazer frente ao povo de Deus e eles todos amedrontados. Como é que é possível? Como é que é possível isto acontecer? Ele deve ter pensado e até comentado com os irmãos, digo eu, esperem lá, mas o que é que se passa aqui? Como é que um único homem pode estar a amedrontar? Vocês são tão fortes, tão poderosos. Como é que é possível? Como é que ele consegue deixar-vos tão em baixo?
E sabem qual é que era a diferença entre David e o exército? A voz daquele gigante ainda não era familiar a David. Enquanto que o exército vinha ouvindo aquela voz, hora após hora, dia após dia, eles já tinham domesticado aquele gigante, eles já tinham domesticado aquele medo. Mas para David era diferente. David chegou ali e não deixou ser domesticado. Sabem porquê? Porque Deus tinha uma promessa para David. Como Deus tem uma promessa para cada um de nós. E não vai ser nenhum gigante, não vai ser nenhum problema que nos faz parar, que nos faz desistir. Nós temos que ir para a frente sempre. Oh, Ricardo, mas então eu não posso estar triste? Eu não posso estar abatido? Claro que sim. Nós podemos nos sentir tristes. É normal. Não nos podemos entregar à tristeza. É normal nós nos sentirmos desanimados. Claro que é. É normal. Mas não é normal nós nos entregarmos ao desânimo. É normal nós nos sentirmos abatidos. Mas não é normal nós pensarmos que isso é o final da nossa história. Aquele que começou a boa obra é fiel para acabar. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para acabar e para a cumprir. Há uma frase, eu não sei quem é o autor, que diz assim: eu não posso evitar que os corvos sobrevoem a minha plantação, mas eu posso impedir que eles pousem nela. O que é que isto tem a ver? Nós não podemos controlar o que nos rodeia, mas nós podemos controlar o que entra na nossa mente. Nós podemos controlar o que entra e o que pousa na nossa mente. Em Provérbios 23:7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim você é. Porque, vou repetir, como imaginou na sua alma, assim você é. Eu não sei se vocês estão a ver o significado deste versículo, mas ele é muito forte. Como nós imaginamos na nossa alma, assim nós somos. Ou nós somos derrotados, ou nós somos vencedores. Agora não vão sair daqui para fora a pensar que são todos homens-aranhas e super-homens e homens de ferro, porque isso não vai acontecer. Atenção, eu não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer que este versículo vai além dessa imaginação. Como nós pensamos que somos, assim nós vamos nos sentir no nosso dia-a-dia. Certamente vocês conhecem muitas pessoas que dizem: a minha vida é um inferno. A minha vida é só desgraças. Eu não tenho valor nenhum. Tudo de mal acontece a mim. Eu tenho pessoas de família, infelizmente, que dizem isso muitas vezes à minha frente. E eu digo sempre: vocês nem sabem o que dizem. Porque se vocês soubessem o que é o inferno, isto é o paraíso, apesar de tudo. Eles não sabem o que dizem. E se nós nos sentimos como vítimas, nós já somos uma vítima. É o que este versículo quer dizer. Se nós nos sentimos umas vítimas, nós não nos vamos tornar uma. Nós já somos uma vítima. Nós somos uma vítima do que nós pensamos. E sabem, essas pessoas normalmente põem a culpa em tudo. É muito fácil. A culpa é do governo, a culpa é da guerra, a culpa é do Covid, mas a culpa é da vacina, a culpa é do meu líder, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Nunca têm culpa de nada. É engraçado, a culpa é sempre dos outros. Mas isso está mal. Eu tenho a dizer que a culpa é dessas próprias pessoas. A culpa é apenas delas. Elas têm que se resolver com o passado. Elas têm que se resolver para não serem umas vítimas, para não se tornarem uma vítima. Nós temos que ser renovados a cada dia. Nós temos que parar de reclamar do que a vida nos traz e temos que dar passos de fé para o nosso futuro. Nós temos que ter esta esperança dentro de nós. Nós não podemos estar abatidos e entregar-nos a isso. Nós não podemos pensar que isso é o final da nossa história. Nós temos que estar fortes e firmes no que Deus tem para nós. Não podemos ficar parados. Eu tenho um exemplo da minha loja, isto em relação às vítimas, e o Luís também, certamente. Nós no início, tanto eu como o Luís temos o mesmo negócio, e no início nós temos um negócio
em que nós trabalhávamos, obviamente, e o nosso, como é de dizer, o nosso ganha-pão vinha essencialmente das operadoras na altura, da Vodafone, da NOS, da Mel, era aí que nós ganhávamos o nosso dinheiro. Até que aos poucos o negócio foi modificando. Ou nós ficávamos como vítimas do negócio, ou fomos nos adaptando e mudando. E foi isso que nós fizemos. Nós não ficámos como vítimas. Hoje podemos dizer, tanto eu como ele, que hoje o nosso negócio não vive das operadoras. E temos na mesma uma loja de telecomunicações, mas não é de operadoras que vivemos. Nós podíamos ficar parados no tempo a reclamar de tudo o que estava a acontecer, porque muitas coisas aconteceram devido a outras pessoas e nós levámos todos por tabela na altura, mas nós não ficámos como vítimas. Nós procuramos adaptar-nos às situações e não desistir. E não ficar parados no tempo. Nós temos de estar mais dispostos a ouvir Deus. Temos de estar mais dispostos a ouvir Deus e a fazer o que Ele quer. E a parar de estar tão lá em baixo. Recomeça hoje. Deixa Deus te renovar hoje. Como eu disse, esta é uma mensagem de vitória e de ânimo. Hoje é uma mensagem de vitória para cada um de nós. A começar em mim e a começar em vocês. Amém? A nossa única preocupação deve ser essa, fazer o que Deus quer, ouvir a voz de Deus. Sabem que se nós não controlarmos o que pensamos, nós nunca vamos controlar o que fazemos. E nós temos de ter muito cuidado com a nossa mente. Em Filipenses 4, 8 a 9 diz: Meus irmãos, prestem atenção ao que é verdadeiro, ao que é honesto, digno, puro, amável, ao que tem boa fama, ao que é virtuoso e digno de louvor. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram e viram fazer, e estará convosco o Deus da paz. Este versículo está a dizer que tudo o que é bom, tudo o que é verdadeiro, tudo o que constrói, tudo o que edifica, tudo o que gera uma esperança, é nisso que nós devemos pensar e meditar. É em coisas boas que nós devemos meditar todo o dia. É nesta esperança que nós devemos meditar. Amém? Nós todos os dias somos bombardeados por más notícias. Todos os dias nós somos bombardeados por uma sociedade que não tem temor a Deus, que não confia em Deus. E se nós damos mais valor a uma sociedade do que às palavras de Deus, nós não vamos conseguir vencer os nossos gigantes no dia a dia. Nós todos os dias ouvimos coisas negativas, mas será que nós todos os dias nos enchemos da palavra de Deus? Será que todos os dias nós nos enchemos da palavra e do que é bom, do que é agradável, do que edifica e do que constrói? Será que sim? Deus é a solução. Não há nada neste mundo que possa preencher esse vazio. Deus é a solução. Deixem-me fazer-vos uma pergunta, não precisam de responder. Quem é que o fortalece todos os dias? Logo pela manhã, o vosso acordar como é que é? Eu tenho uma rotina. Como é que é o vosso acordar logo pela manhã? Como é que é o vosso levantar? Você vê o jornal, vê as notícias, vai logo para o telemóvel ver o Facebook, ver o que é que anda aí a lavar roupa suja, por exemplo. Vídeos no YouTube, Instagram, ver as fotos todas bonitas do pessoal todo ali a curtir. Ou faz uma leitura da palavra de Deus. Ou faz nem que seja uma pequena oração ao acordar. Como é que é o vosso acordar? Isso vai determinar o que vocês vão dizer e pensar e agir durante todo o dia. O que nós alimentamos, o que nós fazemos logo pela manhã vai determinar muito sobre o nosso dia. Em Romanos 12:2 diz: Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabem que se nós absorvermos coisas negativas, nós já vamos sair de casa negativos. Se nós absorvermos coisas boas, nós vamos sair de casa mais positivos, independentemente de como nós nos estamos a sentir. Nós não nos estamos a entregar à tristeza nem ao problema. Nós estamos a lutar contra ela. Porque nós estamos a encher de coisas positivas. E isso é fantástico. Deus já preparou e sabe o que é melhor para cada um de nós. Sem exceção. Existe uma lenda dos índios Cherokee, acho que é assim, Cherokee,
não sei se conhecem, se já ouviram, em cada um de nós há dois lobos interiores, um bom e um mau. Um está em harmonia com tudo, o outro está sempre cheio de raiva. Vocês sabem qual é o que vai vencer? O que nós alimentamos mais. O lobo que nós alimentarmos mais dentro de nós é esse que vai ser visível cá para fora. É esse que vai ganhar. Então não façamos dos nossos devocionais, irmãos, as nossas crises, nem o que ouvimos pela sociedade logo de manhã, mas que o nosso devocional pela manhã seja a nossa oração. Seja o nosso dobrado de joelhos, e nem que seja uma pequena oração, mas que nós possamos dizer: Deus, eu vou confiar em Ti, mesmo que nada faça sentido hoje, amanhã vai fazer. Enche-me e dá-me da Tua paz, que excede todo o entendimento. Coisa pequena. E vamos acreditar nestas palavras que nós dizemos e que nós oramos. Se queremos esta paz que excede todo o entendimento, nós vamos ter que abrir mão do entender e do confiar. Porque isso ultrapassa o nosso entendimento. Nós temos que confiar que Deus é fiel e faz o impossível acontecer. Amém? E é aí que entra a oração. É aí que entra a parte de buscar a Deus. E sabem que todo o afastamento e declínio espiritual começa com a nossa decisão de negligenciar a oração. Por isso não vamos descurar isto, que é muito importante. Não existe nada no mundo que possa compensar a falta de oração. Nada. A oração é quando nós temos mais intimidade com Deus. É quando nós abrimos o nosso coração para Deus e Ele sabe todas as coisas. Amém? Em Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós temos tantos versículos que podemos aproveitar para o nosso dia-a-dia. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mas sabem, nós não podemos apenas conhecer, nós temos que crer. Nós temos que crer no que falamos. Nós temos que crer no que cantamos. Nós temos que crer no que ensinamos às nossas crianças. Nós temos que crer. Nós não podemos apenas ficar com o conhecimento e saber que Deus é bom, saber que Deus cura, saber que Deus salva. Então, mas porquê é que nos acontecem tantas coisas? Porque nós não queremos o suficiente, talvez. E nós temos que crer mais naquilo que professamos. Porque Deus é fiel para cumprir. Porque Deus não vai falhar. Nós vimos à igreja e somos cristãos. Porquê? Porque é fixe vir aqui e tal. Temos aqui muita malta porreira. É um bom ambiente, até está quentinho. Porquê é que nós vimos à igreja? Porquê é que nós vimos à igreja? Nós vimos à nossa igreja porque a nossa fé é verdadeira. Nós vimos à nossa igreja porque nós cremos no que aqui falamos. Eu quero crer mais naquilo que falo. Eu quero crer mais e viver o impossível de Deus. Para derrotar gigantes, para derrotar todo o obstáculo que venha à nossa vida, nós temos que crer mais. Nós não podemos ficar apenas com o conhecimento. Nós não podemos perder a esperança, irmãos. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Em 1 Pedro 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em Romanos 12:2 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Todos os caminhos vão dar ao mesmo. Nós temos que estar atentos. Nós podemos não controlar nada do que acontece connosco, mas podemos controlar a maneira como encaramos e como reagimos. Eu não sei se todos sabem de uma história, não sei se é um mito, uma lenda, do Barack Obama e da Michelle. Um dia eles foram comer a um restaurante, todos XPTO, o presidente e a sua esposa, e no final, quando o funcionário veio servi-los, foi embora, a Michelle vira-se para o Barack Obama e diz: querido,
este funcionário aqui já foi meu namorado. E o presidente olha para ela e diz-lhe: sim, estás a ver? Hoje podia ser a mulher do garçom. E ela: não, querido. Se eu tivesse continuado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. O que é que isto tem a ver? Perspectiva. A maneira como nós encaramos e reagimos. Nós temos muitas das vezes que mudar o nosso filtro. Nós temos muitas das vezes que mudar o nosso pensamento. Quando Deus tem uma palavra para nós, ninguém pode impedir isso. Eu já disse de início. Muito menos nós. David e Golias, todo o povo estava abatido. Lembram-se lá atrás? Mas David estava ativo. Quando o gigante vem, nós podemos estar abatido ou ativo. É uma decisão que é apenas nossa. Não é de mais ninguém. David carregava sobre ele a promessa de Deus e ele foi fiel para a cumprir com David. Ninguém para a promessa que Deus tem para nós. Quando o gigante vem para nos abater, nós temos que ficar mais ativos que nunca. Eu vou dar aqui um exemplo muito rápido. Alguém que usa óculos aqui? Não, espera aí. Qual é a graduação? 2,5. Alguém tem mais 2,5 de graduação? Quanto? O máximo? 4, 5? 6. Anda cá, Ricardo. Anda cá. Alguém que vê bem, sem óculos, sem nada, que tenha uma visão exemplar? Alguém? Ruth, vês bem, não vês? Anda cá. Estavas toda dinâmica e tudo, anda cá rápido. Anda cá. Vamos fazer uma coisa. É mesmo 6, deixa ver. Porra. Jesus. Ricardo, vamos orar no fim, né? Ricardo, ora mete os óculos. Estás a ver aquele senhor ali ao fundo? O Sr. Artur? Sim, Sr. Artur, estás a vê-lo bem. Ora, tira os óculos. Continuas a ver que é o Sr. Artur, não? Eu acho que agora vês a mulher. Ora, empresta. Ruth, vês ali o Sr. Artur ao fundo? Estás a vê-lo bem? Ora, mete os óculos. Nem o Sr. Artur, nem a mulher. Ei. Nem a mulher, nem o Sr. Artur. Tu vês a mulher, o Sr. Artur, ok. O que é que isto é? Exatamente. Sabem qual é a diferença entre eles e o Artur? Filtros. Perspectiva. Foi isso que eu acabei de dizer. Podem sentar, obrigado. Tem a ver... Sabem que o que mudou foi o filtro, não foi o problema. O gigante continuou lá. Artur, não é nenhum gigante, atenção, é? Os factos são os mesmos. Não mudaram. Foi sempre igual. O que mudou foi a nossa maneira de encarar e reagir. Foi o filtro que nós usamos. E muitas das vezes nós temos que mudar este filtro. Porque o problema pode ser igual para muita gente, mas nós temos que o encarar de maneira diferente. Nós temos que olhar para ele de maneira diferente e encontrar de certa forma em Deus a solução para esse problema. Em Mateus 6, 22 a 23 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Nós temos que ter fé, e fé é crer que apesar das dificuldades, Deus cuida de nós e cuida da nossa casa. É crer que Deus é fiel e nunca nos desamparará. É crer que Deus tem o melhor para nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Entrega os teus caminhos a Deus. Confia nele e Ele tudo fará. Salmos 18:31 diz: os caminhos de Deus são perfeitos. Aleluia. E as promessas do Senhor são dignas de confiança. Deus protege os que nele confiam. Nem vale a pena acrescentar mais nada a este versículo. Vamos proteger as nossas mentes e absorver o máximo de Deus possível para não nos distrairmos com este mundo e com o que Ele quer transmitir para nós. Em João 3,30 diz: é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário nós estarmos mais atentos a que Deus cresça em nós e que nós também possamos diminuir. A segunda coisa que temos de proteger. A primeira foi a mente. A segunda, vamos descobrir. Salmos 42, 11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim?
Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Toda a gente conhece a história de Elias. Elias foi um grande profeta no seu tempo. Mas sabem que Elias, no seu auge profético, ele quis tirar a sua própria vida. Elias foi um homem que já tinha ressuscitado o filho da viúva. Elias foi um profeta, um homem que fez multiplicar a farinha e o azeite na casa da viúva. Elias foi o homem que desafiou os mais de 400 profetas de Baal e triunfou sobre eles. Ele estava tão ousado, ele estava tão confiante, cheio de Deus, que ele chegou ao ponto de começar quase a gozar com a situação. Lembram-se? Quando estavam lá todos a suplicar, quando estavam todos a mutilarem-se, e ele a dizer, se calhar o vosso Deus foi dar uma volta, um passeio, se calhar está velho demais, já não está a ouvir bem, ou se calhar talvez até tenha ido à casa de banho, quem sabe. Ele estava tão ousado e tão confiante com aquilo que estava a fazer, que ele, quando chegou a vez dele, ele mandou encharcar com água e mais água e mais água o altar. Bastou ele clamar a Deus, e o Deus vivo mandou fogo do céu. O Deus vivo mandou fogo do céu e consumiu todo o altar, molhado ou não, foi tudo. Esse mesmo homem, após alguns dias, ele estava numa caverna a pedir a Deus para lhe tirar a vida. Como é possível? Ele estava tão confiante, tão ousado no poder de Deus. Ele viu os milagres acontecerem. Como é que ele, passado uns dias, estava a pedir para lhe tirarem a vida? Como é que é possível? Sabem, qualquer pessoa, por mais espiritual que seja, pode ficar abatida. Mas não há nada mais espiritual que, após esse abatimento, que Deus nos coloca de pé outra vez. Elias estava na caverna e Deus enviou um anjo para lhe dar comida, para ele se levantar, para ele se alimentar, porque a jornada ainda era longa. Deus nos diz a cada um de nós desta manhã, eu sei o que é que você está a passar, mas não desista, levante-se, alimente-se, a jornada é longa. Deus não desistiu ainda, não parou de fazer o que quer para a vossa vida. Não desista. Não desista. Ouça Deus nesta manhã. Deus está a dizer para se levantar, para se alimentar bem, para se alimentar da palavra. Deus ainda tem uma jornada para si. Vamos atrás dessa jornada, não podemos perder o foco. É normal nos abatermos, mas isso não quer dizer que seja o ponto final da nossa história. Por muito espiritual que nós já possamos ter sido, nós podemos voltar a ser. Deus nos reergueu uma vez, Deus pode reerguer 2, 3, 4, 5. Deus pode. Nós temos é que estar disponíveis para ouvir isso. Sabem qual foi a diferença entre Elias abatido e o Elias ousado? Qual é a diferença entre um homem ousado e um homem abatido? É essa a segunda coisa, o nosso coração. Nós temos que guardar o nosso coração. Essa é a segunda coisa que nós temos que proteger bem, o nosso coração. Em Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Efésios 1, 18 diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E em Filipenses 4,7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Onde nós depositamos e investimos mais atenção, é aí que vai estar o nosso coração. Onde nós depositamos mais atenção, nós estamos a dar poder. E nós não podemos dar poder ao passado, nós não podemos dar poder ao futuro. Nós temos que dar poder ao hoje. Sabem, quando nós damos demasiado poder ao nosso passado, sabem o que é que nós estamos a fazer? Ou podemos sofrer de depressão. É um gigante que pode vir até nós. Quando nós damos muito poder ao nosso futuro, sabem do que é que nós podemos sofrer? Ansiedade. Por isso, nós temos que ser resolvidos com o nosso passado e ser equilibrados com o nosso futuro. Nós temos que viver o hoje de Deus para nós. Nós temos que viver e ter mais atenção ao nosso presente, porque Deus quer fazer algo
agora. As nossas decisões de hoje vão determinar o nosso futuro. Segundo a Crônicas 15:7 diz: mas sejam fortes e não desanimem. Há uma promessa, pois o trabalho de vocês será recompensado. Salmos 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Em Salmo 73:26 diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A nossa esperança mora no futuro e é para lá que nós estamos a ir. O nosso socorro vem de Deus, vem do alto. Ele é o nosso refúgio. Nós temos de ter atenção a isso. O tempo urge e nós não temos tempo para nos parar e lamentar. Nós temos que nos alegrar e voltar a ter a esperança e a sonhar o novo de Deus. Nós não somos vítimas, mas somos protagonistas da nossa história. Depende de nós dar esse primeiro passo. Paulo disse em Filipenses que aprendeu o segredo de viver com alegria, tanto a ser humilhado ou honrado, bem alimentado ou com fome, na necessidade ou na fartura. Ele tudo pode naquele que o fortalece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O nosso Deus não é um Deus de momentos. Ele não parou quando nos fez, nem quando nos reergueu 1 e 2 vezes. Mas Ele continua ao nosso lado em todo o tempo. Por isso vamos perseverar isso, a nossa mente, e guardar bem o nosso coração. Amém? Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, de quem terei medo? Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em Salmo 31:24 diz: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Em João 16:33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus já venceu o mundo. Ele não está a dizer para nós o vencermos. Ele já o venceu. Nós só temos que nos apoderar da herança que Ele nos deixou. Nós temos que ter a esperança e confiar que tudo será mais fácil com Ele a nosso lado. Não temos que nos aflijar com coisa alguma. É o que diz em Filipenses 4:6. Não se aflijam com coisa nenhuma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo de que precisam, com o espírito de gratidão. Sabem, quando nós oramos a Deus, eu estou mesmo quase a terminar. Quando nós oramos a Deus, muitas das vezes nós pedimos a ajuda de Deus, certo ou errado? Mas se calhar nós devíamos mudar um bocadinho isso, não pedir a ajuda de Deus. Nós não devíamos pedir a ajuda de Deus, porque quando nós estamos a pedir a ajuda de Deus, nós estamos a dizer que o controle ainda é nosso, que nós estamos a suportar, que o fardo é pesado e que não estamos a conseguir. Nós precisamos de uma ajudinha de Deus. O que nós devemos fazer nas nossas orações é pedir a Deus que Ele nos ensine como cooperar com o que Ele já está a fazer em cada um de nós. Nós temos que pedir a Deus direções e que Ele nos mostre o que é que nós temos que fazer com o que Ele já está a fazer. Isso muda tudo. Nós já estamos a apoderar aos poucos da vitória sobre qualquer gigante que possa vir à nossa vida. Amém? Eu vou-vos deixar aqui com 2 versículos, antes de terminar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, os gigantes. E esta é a vitória que vence o mundo, os gigantes. A nossa fé. Salmo 18:2-3 diz: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, é o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Por isso, nesta manhã, irmãos, que esta palavra vos possa ajudar a libertar, que esta palavra possa vos trazer ânimo e alguma esperança no futuro, porque nós somos filhos do Deus vivo. Nós não servimos nem a homens e tampouco a gigantes que vêm à nossa vida. Nós temos de estar libertos, temos de ter a nossa mente e o nosso coração focados e temos que fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Por isso, não percam a fé.
Sejam perseverantes e não desanimem. Deus ama a cada um. Deus ama a cada um de nós. Amém?